nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Há quanto tempo, hein? Mas vamos voltar. Muitos cuidados devem ser tomados. Crianças menores de 12 anos, pessoas do grupo de risco e idosos acima de 60 anos devem continuar assistindo o culto online. Além destas pessoas, as que estiverem com sintomas como febre, coriza, tosse, dor de cabeça, ou que tenha tido contato com alguém positivo para Covid-19, também devem continuar assistindo o culto online. Na entrada da igreja será medida a sua temperatura. Se estiver com algum sintoma, fique em casa. Venha de máscara. Passe álcool gel em suas mãos na entrada e saída da igreja. Fique sempre a uma distância segura. Mantenha as cadeiras afastadas. Abraços, beijos e aperto de mão estão proibidos. E tenha um culto presencial abençoado e seguro. Nos veremos em breve, no florescer de setembro, no dia 6. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Boa noite, graça e paz. Cumprimentamos a todos aqueles que estão acompanhando este culto. Queremos dizer que a sua presença é muito importante. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Nós continuamos nossa série de estudos bíblicos falando a respeito dos princípios da nossa fé, e hoje nós vamos falar a respeito do homem. O que a Bíblia fala sobre o homem? O homem é gênero humano, homem, mulher. Por que é importante descobrir na palavra de Deus o que é que nós temos de informação a respeito do homem? Porque por outras fontes nós aprendemos coisas diferentes, coisas estranhas, coisas erradas, coisas pouco prováveis. Se você quiser descobrir exatamente o que a palavra de Deus fala a respeito do homem, do ser humano, você precisa conhecer a Bíblia. Mas hoje nós temos também essa oportunidade. É lógico que vamos falar de maneira abreviada, porque o tema é muito amplo e nós queremos trazer aqui apenas algumas considerações para que eu e você possamos caminhar pelos princípios da nossa fé. É importante você ter aí com você a sua Bíblia, porque nós vamos ver alguns textos nessa noite. E vamos ver o que a palavra de Deus tem para mim e para você a respeito deste tema. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que o tema a respeito do homem faz parte daquilo que nós chamamos de teologia sistemática. É quando nós nos lançamos mão dos assuntos que a Bíblia trata e sistematizamos, colocamos em capítulos por ordem, para que nós possamos analisar cada um deles, cada um desses temas, com bastante cuidado e sempre embasados pela palavra de Deus. Então, este capítulo a respeito do homem também faz parte da teologia sistemática. Em alguns livros você vai encontrar na divisão ou na subdivisão antropologia, do grego anthropos, homem, logos, estudo ou palavra a respeito. Uma das primeiras coisas que nós podemos estudar dentro desse tema com relação ao homem e o que a Bíblia fala a respeito disso é a origem e a constituição do ser humano. E dentro desse título, origem e constituição, nós podemos trazer pelo menos 3 subtítulos.
A primeira informação que a Bíblia traz a respeito do homem é que ele foi criado por Deus. Talvez isso não soe estranho para os seus ouvidos, principalmente para você que já é um crente em Jesus Cristo, que ama a palavra, que acredita e crê naquilo que é a revelação de Deus, mas deixe-me lembrar que muitas pessoas, algumas delas criadas também na igreja, já não acreditam mais que o homem foi criado por Deus. Muitas outras teorias surgem, muitos livros são escritos, artigos científicos, mas nós precisamos começar o estudo a respeito do homem partindo deste princípio, porque se você não crê neste princípio, se você não tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, talvez nós deveríamos voltar um estágio antes de estudarmos a teologia sistemática. Mas é um princípio fundamental da nossa fé sabermos que o homem, o gênero humano, foi criado por Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, nós lemos: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Obviamente que quando esse versículo fala a respeito da imagem que Deus projetou no ser humano, não se trata da imagem visível, não se trata deste componente estético, mas de outras características que nos assemelham a Deus e que nós podemos estudar durante esses versículos e esses temas que nós estamos colocando aqui. Mas a verdade é que o homem foi criado por Deus. No início não existia nada. Deus criou todas as coisas, criou o universo, criou essa terra. E para habitar essa terra, e não somente habitar, mas administrar tudo que foi criado, Deus criou o homem. Então a primeira coisa que nós aprendemos na palavra de Deus sobre o homem é que ele foi criado por Deus. A sua existência teve início a partir de um comando, de uma vontade soberana de Deus. E a partir daí, então, o homem passou a existir. A segunda coisa que nós podemos estudar na palavra de Deus com relação à origem e constituição do homem é que ele é uma mistura, uma mescla. Dentro da sua estrutura, nós podemos chamar que ele é tríplice. O homem é corpo, o homem é alma e o homem é espírito. Em 1 de Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, nós lemos o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Esse e outros versículos nos mostram que o homem tem uma constituição tríplice. Alguns adotam o seguinte entendimento, de que alma e espírito seriam a mesma coisa. Então, nos estudos você vai talvez encontrar que o homem seja uma casa de 2 andares. O andar de baixo seria o seu corpo, e o andar de cima seria a sua alma e o seu espírito. E neste andar de cima dessa casa, teriam janelas que se abrem para o mundo, que seria a alma, e um teto, uma clarabóia, que se abre para o céu, que seria o espírito. Nós preferimos acreditar que o homem é uma substância de 3 partes. O homem é um espírito, ele tem uma alma, e ele habita em um corpo. Corpo, alma e espírito são, portanto, os 3 fragmentos que compõem o homem. Obviamente que essas 3 partes andam juntas. Essas 3 partes estão o tempo todo interagindo. O corpo físico é esse casulo que nós temos, com o qual nós nos movemos e existimos nesse mundo. A alma é a nossa psique, nossa vontade, nossas recordações, a nossa inteligência, aquilo com o qual nós nos movemos desse mundo para realizar coisas.
E o Espírito é a nossa comunicação com Deus. Portanto, para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, para aquelas pessoas que ainda não pediram perdão dos seus pecados, não se reconectaram com Deus, o espírito ainda está morto pelo pecado. Mas a verdade é que o homem é corpo, alma e espírito. Há termos diferentes para cada uma dessas partes, tanto no hebraico quanto no grego. Então esta é a segunda consideração que fazemos a respeito do homem dentro da sua origem e constituição. A terceira coisa que nós aprendemos na palavra de Deus com relação ao homem é que, mesmo tendo sido criado por Deus, mesmo sendo corpo, alma e espírito, ele se encontra afastado de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem está afastado de Deus por causa do pecado. Está afastado de Deus porque ele resolveu deliberadamente desobedecer a palavra de Deus e a sua vontade. Isto desde o início, e esta desobediência, essa predisposição para o mal, contaminou toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, na primeira parte das nossas considerações a respeito do homem, nós vemos que, com relação à origem e constituição, o homem foi criado por Deus, ele é corpo, alma e espírito, e está irremediavelmente afastado de Deus por causa do pecado. Mas dentro desta questão, nós temos outros assuntos dentro da teologia sistemática, que seria, por exemplo, cristologia ou soteriologia, que vai falar do grande plano de Deus para resgatar este homem que está afastado dele por conta do pecado. A segunda parte que nós podemos estudar a respeito do homem dentro da teologia sistemática, olhando para o que a Bíblia nos ensina, é que nós temos uma semelhança com o nosso Criador. E dentro desse ponto nós poderíamos falar a respeito dos atributos comunicáveis de Deus. Quando a teologia sistemática estuda a respeito de Deus, ela vai falar dos atributos de Deus, das características de Deus. E Deus, dentro da teologia sistemática, nos mostra atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Os atributos não comunicáveis são aquelas características que Deus tem e que somente Ele tem, que é onipresença, onisciência, onipotência, dentre outras. Mas os atributos comunicáveis são as características de Deus que Ele tem e que Ele deseja comunicar a nós para que nós também venhamos a desenvolver. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15, nós lemos: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aí está um atributo comunicável de Deus. Ele é santo, mas Ele deseja ver em cada um de nós também santidade. Aliás, a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém poderá ver a Deus. Então, os atributos comunicáveis de Deus, Ele deseja ver em mim e em você, até que nós alcancemos essa semelhança com o Criador. Ele nos dotou de capacidades, Ele nos dotou de características que são totalmente possíveis de serem desenvolvidas na santidade, na maneira como Ele deseja encontrar em nós, para que nós possamos nos parecer cada vez mais com Ele. Ainda dentro do tópico a semelhança com o Criador, nós temos a questão da individualidade. Romanos capítulo 12, verso 5, vai falar que assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.
O apóstolo Paulo está aqui trazendo a metáfora do corpo humano para falar a respeito da igreja. E ele está dizendo que a igreja, embora seja um organismo e não uma organização, não é uma massa homogênea que se move. Ela é um corpo constituído de muitos membros, mas que resguarda a individualidade de cada um. Nós somos individualmente membros uns dos outros. Significa que nós temos a nossa personalidade, que nós temos o nosso jeito de ser, e que na igreja pode encontrar a harmonia nessa diversidade. Nós, quando somos chamados para servir a Deus, nós conservamos a nossa individualidade. Deus não deseja que sejamos um exército de robô, programado para fazer sempre as mesmas coisas e da mesma forma. Nós, quando somos chamados por Deus, Ele guarda a nossa individualidade. Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, e Deus faz questão de conservar esta característica. A filosofia diz que o eu é aquele que pode dizer eu. Parece algo estranho, até sem pé nem cabeça, mas a verdade é que quando a pessoa toma consciência do seu eu, só a partir deste momento é que ele pode dizer a palavra eu. Porque quem não descobriu a sua individualidade não pode se referir a si mesmo como eu. Então, eu é aquele que pode dizer eu. Você pode dizer eu. Você pode encontrar dentro de você as características que fazem de você um ser único, amado por Deus. Então, esta é a questão da individualidade do homem. Mas ainda dentro desse segundo ponto, com relação à semelhança com o Criador, nós podemos dizer que o homem é um ser relacional. E que Deus, através do seu Filho, permitiu e nos deu a grande oportunidade que esse relacionamento se desse com toda a intensidade possível. Em João capítulo 1, verso 14, nós lemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus é um ser relacional. Ele deseja relacionar-se. Assim como existe a dinâmica da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus desejou nos tempos eternos relacionar-se com os seus filhos. E este relacionamento foi levado às últimas consequências, porque dentro do plano de Deus, aprove ao Senhor ir ao encontro deste homem que, como nós vimos anteriormente, está afastado de Deus pelo pecado. Então, o texto que nós lemos diz que o Verbo, Jesus Cristo, se fez carne, se fez como um de nós, habitou no meio de nós, andou no meio de nós, conversou com os outros homens do seu tempo, e todos puderam ver a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus é um ser relacional, e Ele também criou o homem para ser um ser relacional. Nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos estabelecer relacionamentos, nós precisamos de convivência. Por isso esse tempo que estamos passando é tão difícil, ele nos sufoca, ele vai contra a nossa natureza, ele nos impede de nos ajuntarmos com os outros que são semelhantes a nós, porque nós somos criados com essa característica de sermos seres relacionais. E Deus ensinou isso à humanidade de uma maneira ímpar, enviando o seu Filho, que se fez um de nós, para se relacionar conosco. E aqui nós podemos abrir um
Em terceiro lugar, nós podemos estudar sobre a identidade que o homem tem com Cristo. Porque nós podemos observar em Cristo também a constituição tríplice de Jesus, assim como ela é encontrada no homem. Em Lucas capítulo 2, verso 40, nós lemos: "E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele." Algumas pessoas acreditam que Jesus não veio como homem. Já no tempo do primeiro século, alguns acreditavam que Jesus era apenas um fantasma, uma visão, era como se fosse apenas uma energia. Mas este e outros textos mostram que Jesus também tinha a mesma constituição tríplice de todo ser humano. O texto diz que o menino crescia em estatura física, que ele se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então nós vemos corpo, alma e espírito crescendo juntamente com o menino Jesus. Ainda nós podemos perceber em outros textos que Jesus tinha sentimentos e emoções. Por exemplo, João capítulo 11, verso 35, Jesus chorou. Toda a estrutura emocional de um ser humano normal estava sobre Jesus também. E em terceiro lugar, sofrimento e morte de Jesus. Em Marcos capítulo 15, verso 37, nós vemos: "E Jesus, dando um grande brado, expirou." Percebam então que essa identificação da pessoa de Jesus com os demais seres humanos extrapola tudo aquilo que as pessoas normalmente pensam. Ele tinha sentimentos, ele tinha emoções, ele sofreu, ele morreu no seu corpo, é óbvio que ressuscitou, mas passou por todas as etapas de alegrias, de dores e de sofrimentos que o ser humano passa. E por isso ele também se identifica com o homem. A palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E por último, nós podemos falar a respeito do homem no que diz respeito à imortalidade e destino. Nós podemos falar, por exemplo, de imortalidade versus eternidade. Quando nós falamos a respeito do homem, nós temos que diferenciá-lo de Deus. Em Hebreus capítulo 9, verso 27 está: "E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo." O homem, ele é imortal, mas ele não é eterno. Eterno é somente Deus, que não teve princípio, ele sempre existiu. O homem é imortal, porque teve um início, mas a sua alma é imortal, a sua alma é eterna. Poderemos falar também com relação ao homem sobre o julgamento que existe para o homem baseado nas escolhas que ele faz. João 3,16, o versículo clássico: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Este e outros textos nos mostram claramente que o julgamento da humanidade será baseado nas escolhas que o homem fará. E Deus está dizendo: todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus pode ter então a sua salvação e terá a sua vida eterna. E com relação ao homem ainda, por último, a palavra de Deus vai falar que existe um futuro pré-anunciado. Em Daniel capítulo 12, verso 2, nós lemos: "E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno." Este futuro pré-anunciado comunica a todas as pessoas, a todos os homens, que existe uma escolha a ser feita e que existem apenas dois destinos depois que deixarmos este mundo. Uns irão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha eterna.
Então temos aqui rapidamente essas considerações a respeito do homem, para que você possa saber qual é o fundamento da sua fé, aquilo que você crê, aquilo que a palavra de Deus fala a respeito do homem. Para concluir, nós podemos dizer que este é um pequeno resumo do que a Bíblia fala a respeito do homem, mas ele é suficiente para que cada um de nós possamos redirecionar a nossa vida para o Criador, nos reconectar a Ele por seu Filho Jesus Cristo, e assim salvar a nossa alma, dar o destino eterno para a nossa alma. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.